E eu chamo primeiro processo de conciliação oral, HC 628, 671, de Pernambuco, tem sustentação oral. Então, tem sustentação oral pelo Ministério Público, que agora já me confidenciou, e Vossa Excelência, então, eu indago tanto de Vossa Excelência como da doutora Luísa, se dispensam a leitura do relatório. Dispenso, sim, Excelência. E Vossa Excelência, então, tem a palavra já. É caso de sustentar? Parecer do Ministério Público. Parecer, não. Sustentação oral da doutora Luísa Cristina. Excelência, Vossa Excelência, então, tem a palavra. Se me permite me dirigir a Vossa Excelência, enfim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, se o Ministério Público puder sustentar primeiramente, né, para a defesa fazer... Vossa Excelência... A tradição da turma. Na tradição da palavra do Ministério Público. Sim. Eu já tinha pensado da forma diferente, Excelência, do senhor já ia dispensar a sustentação oral, mas tem a palavra o Ministério Público. Bom, posso falar primeiro e vou me referir aqui à questão, a alegação cumprimentando a senhora presidente, senhores integrantes da turma, representantes da defesa. Embora aqui o Ministério Público esteja falando na situação de custo-legis, na situação de habeas corpus, não era o hábito sustentar primeiro, mas o farei, não há problema algum. Pelo habeas corpus que a defesa traz um habeas corpus relacionado a um eventual excesso de prazo e pede, portanto, que a preventiva seja desfeita. Acontece que esse habeas corpus aqui, como se verifica uma denúncia da morte do ex-presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Cambucá, é uma denúncia com vários réus, inclusive o paciente. Houve um pedido de desaforamento e várias tentativas das defesas e da defesa de não cumprirem decisões do juiz, o que procrastinou e muito a fase da instrução. Estou verificando aqui se já houve, inclusive estou vendo aqui se já há, ainda não há designação de júri, porque estava se esperando, segundo informações aqui do juiz, o trânsito julgado da decisão do desaforamento, porque havia um incidente de desaforamento. Então, continuam presentes os requisitos para a preventiva, não há excesso de prazo, porque, inclusive, a vítima vinha no seu veículo, juntamente com sua namorada, Ana Cláudia Pinheiro, seus 2 filhos menores. Quando ao parar o veículo em frente da sua casa, foi vítima fatal. José Jorge de Lima foi abordado por 2 indivíduos e veio a falecer. Portanto, é um homicídio por emboscada, sem possibilidade de qualquer reação da vítima, e o excesso de prazo não pode ser colocado, porque toda a instrução foi atrasada por questões da defesa, como o próprio juiz colocou em suas informações e ficou alentado no acórdão do TJ de Pernambuco. Assim, o Ministério Público é pela denegação da ordem. Agradeço a doutora Luísa Cristina e passo a palavra ao doutor Yuri Azevedo Herculano para a sustentação oral pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora ministra-presidente, nobres ministros, cara procuradora da República, serei extremamente sucinto e objetivo, senhora presidente. Nós estamos tratando aqui, e aí vou pontuar algumas considerações feitas pela nobre representante do Ministério Público Federal. A prisão, ministro Schietti, se deu aqui no dia 6/5/2016. O processo ele conta com apenas 2 acusados, ministro Jesuíno. E nós estamos, hoje, há 7 anos e 4 meses com a segregação cautelar. Quando nas informações a autoridade coatora aponta como manobra de defesa, efetivamente houve um imbróglio com relação à apresentação do recurso em sentido estrito. Isso nos idos de 2018, porque o advogado constituído à época apresentou esse recurso em sentido estrito, na sequência, pediu desistência do recurso de distrito, no que o réu insistiu na apresentação desse recurso,
E, posteriormente, uma vez que o réu insistiu no recurso, foi apresentado efetivamente pela Defensoria Pública esse recurso em sentido estrito. Então, por mais que se opere, digamos, opor a defesa num processo com apenas 2 acusados, onde o único recurso interposto foi um recurso em sentido estrito, onde o Ministério Público Estadual foi quem pugnou pelo desaforamento, o ministro Sebastião. Ou seja, o pleito de desaforamento foi feito pela acusação. Na sequência, a própria acusação pediu a suspensão do processo, ministro Jesuíno, até o julgamento do desaforamento, que foi julgado, entretanto, ainda não houve baixa, inclusive, para distribuição, digitalização, saneamento do feito. Então, não há, de fato, senhores ministros, nenhuma previsão para um feito de um cidadão que está preso há 7 anos e 4 meses, ou seja, se ele tivesse sido condenado numa pena, no crime de homicídio qualificado, há 15 anos, já teria cumprido metade dessa pena. Então, efetivamente, ministra Laurita, é uma antecipação de pena, é uma mora, é um excesso injustificado, tanto para o jurisdicionado acusado, quanto para as vítimas, 7 anos e 4 meses, sem sequer haver previsão da submissão do paciente a julgamento, como dito, num processo bifásico, onde o Ministério Público e o juízo de origem também requereram, como disse, nesse ponto, o desaforamento, que ainda não houve trânsito em julgado. Então, firme nessas palavras, de forma objetiva, ministra Laurita, a defesa, nos termos da impetração e da sustentação, requer a concessão da ordem para revogar a prisão provisória. Eminentes pares, eu parabenizo a ilustre Subprocuradora-Geral da República pelas suas palavras, ao eminente advogado, da mesma forma. E aqui eu esclareço que se trata de mais um caso do Estado de Pernambuco com excesso de prazo aqui excessivo no julgamento desse paciente. Eu estou dizendo o seguinte, hipótese em que, vou ler apenas a emenda que é esclarecedora, hipótese em que, diante do tempo de subsistência da prisão cautelar, constata-se a probabilidade de adequação jurídica da tese sustentada em favor do réu, à luz do princípio constitucional disposto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, acrescido pela emenda constitucional número 45 de 2004, segundo a qual, aspas, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fecho aspas. E aqui eu esclareço que o paciente teve a prisão temporária decretada em 13 de junho de 2016, convertida em preventiva em 4 de outubro do mesmo ano, sendo enunciado e posteriormente pronunciado em 19 de junho de 2018, juntamente com um corréu, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Após o desmembramento do feito, apenas o paciente passou a figurar no polo passivo da ação penal. Hoje só tem o paciente, né, no processo. É certo que, neste processo, né, é certo que, em 8 de fevereiro de 2022, no julgamento do agravo regimental no HC 645-390, interposto pelo ora paciente, essa sexta turma rechaçou a tese de excesso de prazo. Esse processo já esteve aqui e nós julgamos e afastamos a tese de excesso de prazo. O que foi considerado naquela oportunidade? Foi considerado a recalcitrância defensiva que juntou as razões do recurso sentido estrito apenas em 4 de fevereiro de 2021. Fato que, naquele momento, justificou a incidência da súmula 64 do STJ, sendo, na ocasião, recomendada à corte local a prioridade no julgamento do recurso. Quer dizer, a gente afastou, mas determinou que fosse dado prioridade ao julgamento do recurso. Em 19 de junho de 2022, sobreveio, quer dizer, lá era em fevereiro, mas só em 9 de junho de 2022 que sobreveio o julgamento do recurso sentido estrito, com trânsito em julgado em 28 de julho do mesmo ano, não havendo notícia de que a defesa
tenha promovido obstrução ou embaraço processual, objetivando retardar o julgamento deste recurso ou o trânsito em julgado da pronúncia. Aí foi ajuizado pedido de desaforamento do julgamento pelo Ministério Público. O relator do feito, em 17 de janeiro, deferiu liminar e determinou a suspensão do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. Em 20 de abril deste ano, a Corte Local julgou o pedido, acolhendo a pretensão do parquê em 11 de maio de 2023. Rejeitou o subsequente desembargo da declaração, sendo interposto recurso especial pela defesa, estando o apelo nobre em processamento na origem ainda. Importa ressaltar que a interposição de recurso especial, que sequer possui efeito suspensivo, não pode ser considerada manobra protelatória. Tendo em vista que, em 24 de agosto de 2023, a prisão processual foi reavaliada e mantida em primeira instância, o paciente permanece segregado por período superior, aqui diz a defesa, por mais de 7 anos e 4 meses, não se vislumbrando a proximidade de submissão do increpado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Eu nunca gosto dessa palavra increpado, eu gosto do penitente, né, do acusado ou do penitente, a julgamento pelo Tribunal do Júri. Situação que se mostra incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Desse modo, apesar da periculosidade que se faz referência aqui nos autos, eu estou concedendo a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, por medidas cautelares alternativas, que eu aqui já estabeleço. Primeiro, comparecimento periódico em juízo, nos prazos e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar a atividade, além de participar dos atos instrutórios. Segundo, proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com o CORREL ou qualquer outra pessoa vinculada aos fatos, que tem um outro CORREL, né, sob apuração. Quarto, proibição de ser ausentado da comarca sem prévia autorização judicial. Nono, monitoração eletrônica do artigo 319 do Código de Processo Penal, devendo o juiz de primeiro grau especificar detalhadamente as respectivas condições, bem como adotar as providências necessárias para efetivar a fiscalização eletrônica, com as divergências de praxe, podendo ainda estabelecer quaisquer outras medidas que reputar convenientes. Advirta-se ao paciente, ilustre advogado aqui, que a custódia preventiva poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas condições impostas nos termos aqui da legislação ou de superveniência de fatos novos. É como estou votando, porque realmente está exacerbado o tempo de prisão do paciente. Como vota, aqui eu não vi nenhum destaque, mas todos estão de acordo com o meu voto? Então, ordem concedida nos termos do voto da ministra da relatora, decisão unânime. Agradeço mais uma vez a presença do nobre advogado. Obrigado, excelência. Boa tarde.